meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, aula de número 32. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os seus materiais para que vocês possam fazer suas anotações ao longo da aula, né? Lápis, caneta, borracha, tudo que for necessário, né? O caderno para que vocês façam as anotações, todo o material necessário, né, para que vocês anotem, né, então as informações que a gente vai conversando ao longo da aula, para mais tarde responder as atividades e também para fazer esse exercício de fixação da matéria. Então os materiais fazem parte da aula e é necessário que vocês tenham em mãos eles, ok? Então hoje a gente vai conversar sobre transformações territoriais na Europa. Serão 2 aulas sobre o tema, hoje vai ser a primeira, né? Então a gente vai conversar como algumas questões, alguns conflitos, né? Coisas que foram surgindo ao longo da história do continente europeu moldaram, né, o território. Então moldaram em relação à fronteira, moldaram em relação à população, né? Moldaram em relação a pensamento do povo que ali habita. Então são coisas que moldaram o território de alguma forma. E o nosso objetivo é compreender as transformações territoriais ao longo do tempo e que configuram hoje, né, o que é o continente europeu. Então, o continente europeu, ele é conhecido como o Velho Mundo, né? A gente já viu ali em relação a questões de divisão, né, de mundial, né, como que a gente consegue classificar o mundo, e uma dessas classificações é em relação aos continentes, ali seriam o velho, o novo e o novíssimo mundo. E o continente europeu, como é um dos mais antigos, né, em habitação humana, é então um dos que fazem parte do velho mundo. Ele, né, se dá então em razão desse continente ter sido ocupado como sociedade há muito tempo, né? Então só reafirmando aqui. Em resposta a tudo isso, ele sofreu muitas mudanças ao longo dos anos, devido a guerras, né, e a conflitos gerados em seu território. Então, uma das formas mais efetivas, né, uma das formas mais intensas em que a gente tem o molde de um território, a sua mudança, seja fronteiras físicas, seja em relação à população, né, seja em relação a vários quesitos ali, a guerra vai ser um dos que mais moldam, né, que mais transformam o território. Então, para se chegar à configuração atual do continente europeu, ele passou por mudanças drásticas desde o início, né, da conquista e da ocupação romana. Então, o continente europeu ele se configura, ele vem, né, com essas questões históricas, as suas heranças, principalmente, né, a época dos romanos ali, que foi quando ele foi gerando nessas configurações mais recentes. Então, desde a conquista e da ocupação romana, né, ele vem sofrendo essas drásticas mudanças. Principalmente, então, aqui, em consequência das 2 grandes guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né, que ocorreram, né, essas batalhas ocorreram no solo europeu. Este continente teve que ser, muitas vezes, redesenhado para que se atualizasse, então, as mudanças entre as fronteiras dos países. Então, o que mais configurou na história recente do continente foram as 2 grandes guerras, foram as que mais moldaram essas transformações territoriais. O que aconteceu antes, né, também, né, moldou, que a gente tem, né, questões ali envolvendo reinos, né, guerras, conflitos, né, por partes desse território, mas na história recente, né, na história mais moderna, são as 2 grandes guerras que exerceram esse papel de reconfigurar o continente europeu. Então, antes da Primeira Guerra Mundial, como era o continente europeu? Ele era dividido em impérios, né? A gente tinha o Império Russo, a gente tinha o Império Austro-Húngaro, nós tínhamos ainda o Império Otomano, né, reinando ali, a gente tinha vários impérios ali, o Reino da Grã-Bretanha, o Reino Unido da Grã-Bretanha. Então, antes da Primeira Guerra Mundial, eram reinos e impérios que a gente tinha aqui, né, como configuração do continente. Quando a gente busca o mapa, né, do continente europeu, é essa configuração que a gente encontrava, não aqueles vários países que hoje a gente acaba tendo.
Como sugestão, eu deixo esse vídeo aqui para vocês. Ele tem um tempinho ali de vídeo, mas ele traz a evolução do território europeu desde 400 antes de Cristo, né? Então, desde ali antes da ocupação dos romanos até o ano de 2017. Então, ele mostra essa evolução do território aqui europeu. Ele vai mostrar como isso se fragmentou, se uniu, se separou. Então, essa modificação do território, esse vídeo é bem interessante. Então, deixo como sugestão para vocês aqui de material extra. Então, a Primeira Guerra Mundial. Então, antes da Primeira Guerra Mundial, era essa configuração que a gente tinha. O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? Quais foram os fatores, vamos ver agora, que mudaram essa configuração? Então, no início do século XX, grande parte do continente europeu era caracterizado como uma herança do Império Romano. A parte central e oriental do continente eram divididas em fatias chamadas impérios. O Império Germânico, Austro-Húngaro, Russo e Otomano. Então aqui, ó, opa, passei um a mais. Voltando aqui, ó, Império Russo, Austro-Húngaro, Alemão, Otomano. Então aqui, ó, essa fatia central e oriental eram os impérios. Porém, o continente era marcado por tensões entre esses impérios, né? Então, quanto mais poder se tem, mais poder se quer, né? Então, naquela época ainda se tinha muito em mente a questão de conquistar, de anexar mais terra, ter mais territórios, ser o maior dos territórios. Então, esse pensamento ainda de conquista e anexação era muito forte, né? Então, esses impérios, eles tinham medo que um se sobrepusesse ao outro, que um invadisse e conquistasse o outro, de se perder territórios. Então, essa mentalidade, ela era muito forte ainda, né, a essa época. Então, a gente tem que lembrar que vem, né, dessa questão ali dos romanos. Os romanos eram grandes conquistadores. Eles iam além para aumentar as terras, para ter mais terras, né? Então, isso ainda vinha muito, né, na cabeça ali dos europeus. As potências europeias firmaram, então, alianças políticas e militares para buscar garantir sua segurança mútua. Então, para que não se vivesse nesse clima instável, né, nesse medo de invasão de um império, né, para o outro, então eles resolveram firmar algumas alianças ali para que se estabelecesse, né, um ambiente de segurança entre, né, esses grandes impérios. Então, aqui, ó, o que a gente vai ter? O Império Russo, né, como a gente viu, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, a França e a Grã-Bretanha. Então, por que esses aqui? Eles estabeleceram uma aliança militar em 1914, que é que a gente viu, essa aliança ali, firmaram pactos e alianças para que se buscasse segurança. Então, a gente tem o Império Russo, a Grã-Bretanha e a França firmaram uma aliança, e depois o Império Alemão, o Austro-Húngaro e a Itália firmaram uma outra aliança entre eles. Então, essas eram as alianças formadas, né, para que se estabelecesse uma certa paz, né, para que um não tivesse medo da invasão do outro. Em 1882, a Itália, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, aqui, formaram a Tríplice Aliança. Mais tarde, um pouco, foi a vez da França, da Rússia e do Reino Unido se juntarem na Tríplice Entente, que são esses aqui, ó, a Tríplice Entente. Então, Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Ambas essas coalizões, né, as duas coalizões, elas se comprometeram a apoiar os seus aliados em caso de ataque. Então, caso, né, por exemplo, o Reino Unido invadisse a Itália, então quem faz parte da Tríplice Aliança iria batalhar, né, ao lado da Itália, e assim sucessivamente. Então, né, uma aliança para que se apoiasse, então, todo mundo que estivesse dentro de alguma daquelas alianças. Tendo assim um caráter de tratado de defesa. Então, fizeram para que se defendesse. O herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia, eles foram assassinados por um sérvio. Então, o reino aqui austro-húngaro,
eles tinham, dentro desse reino austro-húngaro, a gente tinha, né, o que é a Sérvia. E a Sérvia, ela não concordava, né, em fazer parte. Então, em uma visita à Sérvia, o herdeiro do trono, ali austríaco, ele foi assassinado por um sérvio. Os austro-húngaros declararam guerra, então, aos sérvios e se iniciou um efeito dominó, né, que acionou as alianças militares do continente, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Então, como, né, o reino austro-húngaro fazia parte da Tríplice Aliança, os outros impérios, eles tomaram partido, né, nessa guerra. Então, portanto, o assassinato do herdeiro, né, ao trono austro-húngaro, que é o Francisco Ferdinando, foi considerado a gota d'água, né, dentro daquelas relações que já não eram das melhores, já era um ambiente de medo, né, de invasão. Então, isso foi a gota d'água que fez as tensões acumuladas entre essas potências transbordarem, então, e viraram a Primeira Guerra Mundial. Então, as alianças aqui, ó, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Quem participou? Quando isso tudo virou, né, a Primeira Guerra Mundial, quem que participou, então? A Tríplice Aliança, né, que era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Otomano, a Itália. Mais tarde, a Itália virou a casaca e mudou de lado, e a Bulgária, mais tarde, que entrou. E a Tríplice Entente e os aliados, né, são os outros. Então, era a França, Reino Unido e Império Russo, e a Itália, que entrou depois, e depois todos os outros países aqui, ao longo de outros continentes, viraram os aliados, então. As decisões do pós-guerra, elas foram tomadas, então, pelo Conselho dos Quatro, que foram formados pelos vencedores daquela Primeira Guerra Mundial, né? Então, a Tríplice Entente e os aliados, por ser, né, também em maior número, eles se sobrepuseram, então, ganharam a Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e a Bulgária. A Itália, lembrando que trocou o lado, né? Então, os vencedores, que foram França, Reino Unido, Estados Unidos e Itália, né? Estados Unidos, então, surge como uma potência militar ali ao lado, né, dos aliados. Eles, então, que tomaram as decisões do pós-guerra. Acabou a guerra, o que vai acontecer agora? Quais vão ser as sanções? Quem que vai sofrer com tudo isso? Quem que vai ganhar? O que vai acontecer? Como que a gente vai dividir território? Então, tudo o que aconteceu, né? Essas decisões do pós-guerra foram tomadas por esses principais vencedores ali. O Tratado de Versalhes responsabilizou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial e estabeleceu uma série de punições ao Estado alemão, ao que era então o Império Alemão. Então, a Alemanha, além de ter que pagar a indenização, né, aos vencedores, porque ela perdeu, ela teve que sofrer sanções, né, entre elas indenização, né, aos países da Tríplice Entente, então, que ganharam, e aos aliados. E, inclusive, essa dívida ela foi paga apenas no ano de 2010, então a Alemanha ficou por muito tempo pagando, né? Por isso, a Alemanha foi proibida de ter um exército grande, perdeu colônias, perdeu territórios, né? Como a Alsácia-Lorena, que é uma região ali bem disputada, que essa região foi cedida à França. Então, a Alemanha foi quem mais sofreu, né? E a partir disso, o território europeu, ele se reconfigurou. Né? Então, a Alemanha perdeu território, perdeu poder bélico, poder militar e ainda foi devastado, né? Por ter acontecido a guerra ali no território, os países estavam destruídos, perdeu dinheiro. Então, a Alemanha foi quem mais sofreu com tudo isso. Então, após essa grande guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, os quatro impérios, eles desmontaram, então eles se desmoronaram, eles se desfizeram. Então, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império Otomano. Então, lembrando que até a data da Primeira Grande Guerra Mundial, a configuração eram esses impérios e alguns outros países ali. A partir do final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a dissolução dos impérios. E desses impérios, outros países surgiram. Por exemplo, a Polônia, a Tchecoslováquia, Iugoslávia,
Áustria, Hungria, Estônia, Lituânia e Letônia. Então, dessa dissolução, principalmente ali do Império Austro-Húngaro, né, do russo e do otomano, da Alemanha ali também. Então, enfim, dentre todos esses impérios, houve dissolução e criação de outros países. Assim, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi a nova divisão política europeia, que redesenhou o mapa do continente. Então, essa primeira grande guerra dos tempos mais modernos, né, que a gente tem, foi responsável pelo redesenho do continente europeu. Então, aqui, ó, o que era antes dos impérios, ó, vocês lembram que aqui a gente tinha o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Reino Russo, aqui o Império Russo, e o Império Otomano. Então, aqui a gente vai ter a divisão, ó, vão surgir novos países do antigo Império Russo, do antigo Império Otomano, Austro-Húngaro, perdeu aqui Austro-Húngaro, e do Otomano. Então, surgiu a Turquia, né, que ficou aqui, era Constantinopla e se tornou Istambul, né, parte da Turquia, Síria e Líbano, Iraque, tudo isso surgiu depois da Primeira Grande Guerra Mundial. E aqui no meio também outros países foram surgir. Então, essa é a nova configuração, né? Passou a ser a nova configuração do território europeu, depois da Primeira Guerra Mundial. Além das perdas humanas, os prejuízos materiais também foram enormes, foram imensos, né? Como eu comentei ali com vocês, houve um conflito direto, os países eles estavam guerreando de forma direta. Então, a infraestrutura dos países ela foi afetada, né? E uma crise econômica, né? Devido aos altos custos, a guerra sempre vai ter um custo. Não é só o custo humano, né? Que é o pior de todos, né? Essas perdas humanas, o custo humano. Mas também o custo econômico que isso vai ficar, porque depois quem paga? A população, né? Que acabou tendo falta de emprego, acabou passando fome. Então, o custo humano sempre vai ser o maior de todos. E toda essa instabilidade gerada, né, com o fim dessa guerra, possibilitou a ascensão de regimes totalitários, então regimes ditatoriais. Principalmente na Alemanha, né, que foi quem levou a culpa pelo conflito, a Alemanha foi responsabilizada, como a gente viu ali pela Primeira Guerra Mundial, e isso consistiu em um dos ingredientes, né, então, essa culpabilização da Alemanha, essa ascensão desse tipo de regime ali, esse sentimento nacionalista, essa revolta, né, que a população acabou tendo também por todos esses custos de guerra, isso tudo misturado formou o ambiente propício para uma nova guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Aí a gente entra para o próximo grande conflito da humanidade nos tempos modernos aqui, de que se tem registro e que moldou o continente europeu. Então, por ter sido considerada culpada, né, e ter assinado então o Tratado de Versalhes, né, que foi, né, o que provocou todas as sanções na Alemanha, a Alemanha ela entrou em uma grave crise econômica e política. Então, o território estava todo instável, né, deixou de ser um grande reino ali, né, o reino alemão, perdeu o território, perdeu pessoas, perdeu dinheiro, perdeu a sua reputação, a Alemanha ficou devastada, arrasada com o final da Primeira Guerra Mundial. Essa situação fez com que os alemães eles se sentissem injustiçados e gerou um sentimento de vingança na população, o que foi alimentado então por quem chegou ao poder, que a gente vai ver então. Outra parte que a gente precisa destacar nesse contexto, né, que influenciou também o início, é o fortalecimento então desses regimes totalitários, do fascismo, né? Então, ditadores, né? Regimes em que o nacionalismo ele era exaltado de uma forma totalmente avessa ao que deveria ser. Então, tudo isso foram os ingredientes, né, necessários para que eclodisse a Segunda Guerra Mundial. Na Itália, então, a gente vai ter principalmente os dois países mais envolvidos ali, Itália e Alemanha, porém a gente tem ali dentro do continente europeu, ainda na Espanha, a gente vai ter também um regime totalitário,
mas aqui nesse contexto Itália e Alemanha acabam se destacando. Então, na Itália, a gente tem a ascensão de Mussolini, que fundou, né, em 1919 o Partido Fascista, e as características desse partido eram ultranacionalismo, oposição a uma democracia liberal, né, e ao socialismo, o que é estranho, né, porque ambos são regimes, mas enfim. Então, esse regime socialista se instalou, né, na União Soviética, então a gente deixa de ter o Reino Russo e passa a ter a União Soviética na Europa, né, após a Revolução Russa de 1917. Então, essa Revolução Russa, né, o final da Primeira Guerra Mundial, fez com que a Rússia perdesse territórios. Ali, lembram que a gente viu essa nova configuração? Deixou de ser um reino e passou a ser uma federação ali, uma União Soviética. E na Alemanha, também em 1919, a gente vai ter a ascensão, então, do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que nós conhecemos como o Partido Nazista, liderado, então, pelo Hitler. Esse partido compartilhava ideias com o Partido Fascista do Mussolini na Itália, né, como o ultranacionalismo, só que ele trazia uma característica muito mais pesada, né, que se configurou depois de uma característica extremamente pior, né, que foi o racismo. Essa ideia, né, de que os alemães pertenciam a uma raça superior, né, Hitler incutou, né, colocou na cabeça das pessoas, né, devido àqueles sentimentos que a gente viu, aquela raiva, né, por terem recebido todo o ônus, né, da Primeira Guerra Mundial. Então, Hitler colocou na cabeça de toda a população alemã que eles eram uma raça pura, uma raça superior, melhor que qualquer outra, que era o que ele chamava de raça ariana. E que as demais etnias, o resto do mundo, deveria ser subjugado ou exterminado. Isso se voltou principalmente, né, como a gente já conhece, se voltou principalmente aos judeus. Então, aqui a gente tem Hitler e Mussolini. Então, os dois, né, com esse perfil ultranacionalista, ditatorial, né, de limpeza mesmo do mundo como um todo. Então, o que aconteceu? Lembram que na Primeira Guerra Mundial a gente teve alianças? Na Segunda Guerra Mundial não foi diferente. Então, a Alemanha e a Itália formaram uma aliança no ano de 1936, que foi chamado de Eixo Berlim-Roma. Em 1936, a Alemanha assinou então pactos com a Espanha, a fim de apoiar a ditadura do Franco na Espanha. Lembram que eu falei que tinha também outros ditadores espalhados, e a Espanha era um deles, então entrou também nessa aliança, porque tinham, né, todos esses pensamentos em comum ali. E com o Japão também foi assinado essa aliança, com o objetivo de frear a expansão soviética sobre a Ásia. Já em 1939, a Alemanha e a União Soviética, assinaram então o Pacto Germânico-Soviético de Não Agressão. Então, Hitler, né, sabendo que a União Soviética era um país grande, né, então ele tinha vários países ali, né, ainda era um só, né, no caso, mas tinha vários países sob a tutela da Rússia, então formando ali essa união das repúblicas soviéticas, sabendo da sua extensão, Hitler formou esse acordo, então, de parceria com a União Soviética também. Então, se dividiu, assim como na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter os países do eixo, que são Alemanha, Itália e Japão, que assinaram ali o primeiro dos pactos ali, e depois a gente tem os que lutaram contra, então, que são a Inglaterra, a França, Estados Unidos, e mais tarde a gente vai ver a União Soviética também, porque a Alemanha traiu a União Soviética. Então, o que aconteceu? A Alemanha começou a Segunda Guerra Mundial quando invadiu a Polônia, né, em 1939. Inglaterra e França, que são os países aliados, responderam àquela invasão, declarando guerra aos alemães. Lembrando que a Alemanha estava proibida de ter arma, de ter um exército. A Alemanha não poderia ter se organizado da forma que se organizou para dar início à Segunda Guerra Mundial. Então, tudo que Hitler fez, né, foi contra aquele primeiro acordo que surgiu da Primeira Guerra Mundial. Então, ele quebrou todos aqueles acordos e deu início à Segunda Guerra Mundial. Em 1940, as forças alemãs invadiram
a Europa Ocidental, né, encorajada então pelos alemães, né, por essa invasão, pelo início dessa guerra, a União Soviética então incorporou alguns outros países, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, né, que haviam sido criadas antes, em 1940. A Itália, né, que era aliada da Alemanha ali, aderiu à guerra em 1940 também. Então, por fazer parte, né, do eixo daqueles países aliados, a Itália então ela se colocou à disposição da Alemanha na guerra. Então aqui as tropas alemãs na capital da Polônia, que foi o estopim da Segunda Guerra Mundial, então essa invasão alemã na Polônia. Os alemães e os seus aliados, eles invadiram então a União Soviética em 1941. Então a Alemanha trai aquele pacto, né, viola o pacto de não agressão, e a partir daí, né, o Stalin, que era então o líder da União Soviética, se tornou um importante membro dos aliados. Então a Alemanha traiu, fez aquele pacto de não agressão, né, e tudo mais, mas traiu. Lembrando que na cabeça, né, do então líder alemão ali, o Hitler, a Alemanha, né, os arianos eram a raça pura. Então é muito provável que mais tarde, nesse caso a Alemanha tivesse avançado mais nas suas conquistas, ela acabaria traindo muitos outros países também, porque na cabeça deles a raça que deveria governar o mundo era a alemã, a raça ariana. Então houve essa traição e então a União Soviética passa para o lado ali dos aliados e se opôs, né, então à Alemanha. Em dezembro de 41, o Japão, que era aliado, então membro do eixo, aliado da Alemanha, bombardeou Pearl Harbor, no Havaí, o que levou os Estados Unidos a entrarem na guerra, então, em aliança com os aliados, né, Grã-Bretanha e União Soviética. Então, essa ilha do Havaí pertencia aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham ganho o Havaí, né, anteriormente. Eles tinham, quando era ainda aquela questão das neocolônias ali, né, então o Havaí pertencia aos Estados Unidos. A partir do momento que o Japão, então, invadiu, bombardeou, né, aquela ilha do Havaí, puxou os Estados Unidos para a guerra e os Estados Unidos entrou, então, dentro do grupo dos aliados. Em 43, Mussolini, então, é destituído da Itália, que era, então, o governante, né, da Itália, o ditador da Itália. Ele foi destituído e a Itália se entregou aos aliados. Então, a Itália, ela teve, né, essa invasão por parte dos aliados e foi o primeiro local em que os aliados começaram a se reerguer, a ganhar a guerra. E em abril de 45, então, 2 anos depois ali, o que aconteceu? Hitler, né, vendo que ele estava perdendo a guerra, ele estava perdendo homens, perdendo terreno, ele não estava mais conseguindo avançar, o plano dele já não estava, né, mais saindo como no começo da guerra, em que ele foi conquistando tudo, ele comete então suicídio, né. Em maio de 45, a Alemanha então acabou se rendeu às tropas aliadas e assim, né, a Segunda Guerra Mundial ela deveria ter sido finalizada, né, com essa rendição alemã, que foi, né, o estopim, ali, o centro da guerra, foi quem puxou todos os outros países para esse grande conflito. A guerra deveria ter sido encerrada ali. Porém, os japoneses eles não se entregavam, eles não se rendiam. E os Estados Unidos, né, quis testar um novo equipamento de guerra, que eram as bombas atômicas, e jogou sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, o que causou, né, a destruição dessas duas cidades, e assim o Japão se rendeu em 2 de setembro. E com, né, o jogando essas bombas, então, a guerra foi oficialmente encerrada. Então aqui, ó, as conquistas, conquistas germânicas, né, dos alemães, então, na Europa durante o período da guerra. Então aqui, ó, todos os países, ó, ao entorno, tirando a Rússia, porque foi na Rússia que a Alemanha começou a perder a guerra, né, porque os russos se utilizaram do seu inverno frio, eles se utilizaram da geografia do local, se utilizaram para ganhar a guerra. Então, tirando a Rússia aqui, que eles não conseguiram, né, dominar por completo, os países ao entorno aqui, ó, da Alemanha
foram todos dominados. E na próxima aula a gente vai continuar falando sobre essas transformações territoriais da Europa, os desdobramentos, o que aconteceu então com o final da Segunda Guerra Mundial, né? O que aconteceu com a configuração europeia, o que aconteceu com a Alemanha, né? O que se desdobrou disso, né? Que foi a Guerra Fria, então como que a Guerra Fria teve participação também nessas transformações territoriais europeias. Então a gente vai ver, os conflitos são os que mais moldam territórios, né? Não esqueçam disso. E como uma sugestão de material extra também, eu deixo aqui, ó, para mais informações sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma enciclopédia que é exclusiva, ela trata somente da Segunda Guerra Mundial, é um material sobre a Segunda Guerra Mundial, então vai ter textos, vídeos, fotos, relatos de quem sobreviveu, principalmente em relação ali ao Holocausto dos judeus, né? Relato de quem viveu aquele horror dessa guerra, né? Então, se vocês têm interesse em saber mais, né, querem mais informações sobre isso, eu sugiro fortemente, então, que vocês acessem aqui e vejam tudo o que aconteceu, tanto antes, né, durante os desdobramentos também da Segunda Guerra Mundial, vocês conseguem encontrar aqui. E é isso, pessoal, não deixem de fazer as atividades referentes a essa aula, então, e na próxima a gente continua e nos vemos, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!